E você aí já sentiu aquele frio na barriga pensando na possibilidade de deportação ou na incerteza de como morar legalmente aqui nos Estados Unidos? Mas com tudo isso que tem rolado ultimamente, né, pessoal? Essa insegurança batendo forte aí pra muita gente. Mas calma, hoje a gente vai te mostrar quais vistos estão funcionando de verdade agora em 2025, tipo o L1, o H1B, EB2, F1 e como eles podem ser o seu caminho para construir uma vida nova aqui nos Estados Unidos. De maneira legal. É isso. Fica com a gente até o final do vídeo porque a gente vai mostrar essas opções que podem mudar o seu futuro e a gente vai mostrar o primeiro passo, que é conhecer os vistos para vocês no vídeo de hoje. A gente já passou por processo de vários tipos de vistos, então a gente sabe muito bem como é que isso funciona. Se você é novo por aqui e ainda não é um Casalster, seja muito bem-vindo. Meu nome é Lucas. E eu sou a Júlia e aqui no canal a gente compartilha tudo sobre morar no Texas, sobre a vida nos Estados Unidos. Então já se aconchega aí, pega o seu café. Porque no vídeo de hoje a gente vai contar pra vocês quais vistos dão certo aqui nos Estados Unidos em 2025. Então, Rubem, rode a vinheta. Bom, galera, esses vistos que a gente citou no começo do vídeo, L1, H1B, EB2 e F1, são alguns dos que mais têm funcionado em 2025 para quem quer morar legalmente aqui nos Estados Unidos. E o mais legal é que tem opção para todo tipo de perfil. Para quem tá começando agora, para quem trabalha numa multinacional ou para quem tem uma carreira aí mais consolidada. Milhares de brasileiros conseguem vistos para os Estados Unidos todo o ano e muitos deles foram atrás de opções como os que a gente vai mostrar no vídeo de hoje para vocês. Com as regras de imigração mudando, é mais importante do que nunca entender qual caminho faz mais sentido para você. E ó, tudo que a gente vai te contar aqui foi pesquisado em fontes oficiais, como o site do governo americano e, claro, baseado no que a gente viveu na prática, porque a gente já passou por processo de alguns desses vistos que a gente vai comentar aqui no vídeo de hoje. Então, bora começar a entender direitinho como cada um desses vistos funciona. E isso pode ser talvez o primeiro passo de longos outros passos que vão acontecer, que não vai ser tudo por esse vídeo, da sua nova vida aqui nos Estados Unidos. Então vamos começar com o visto L1 de transferências de empresa. Esse visto, inclusive, foi o visto que a gente usou para vir aqui para os Estados Unidos. Então se você quer entender direitinho como foi esse nosso processo, tem um vídeo completo aqui no canal só sobre isso daí. Depois dá uma olhadinha lá. O L1, pessoal, ele é ideal para quem já trabalha numa empresa multinacional, ou seja, que tem uma sede fora do Brasil, em outros países, e pode ser transferido para uma filial aqui nos Estados Unidos. Só tem um critério, que você precisa ter trabalhado dentro dos últimos 3 anos, pelo menos 1 ano nessa empresa em um cargo de gestão ou um cargo com conhecimento especializado, que é no caso do L1B, porque esse visto tem 2 categorias. A empresa geralmente cuida de boa parte desse processo, e através do L1 existe sim um caminho possível para o Green Card, mas exige um processo separado, planejamento, gente, e muitas das vezes um bom advogado. É, galera, o L1 ele precisa fazer uma avaliação de mercado inteira para te dar a possibilidade de um Green Card. Então, assim, ele pode ser mais difícil para conseguir o Green Card e aí acaba sendo um pouco mais inflexível. E reforçando, assim, para esse visto funcionar, a empresa que você trabalha no Brasil precisa ter uma filial ou operação ativa nos Estados Unidos. O L1 tem validade inicial de 1 a 3 anos, dependendo do caso, e pode ser estendido, renovado aí até um total de 7 anos para gerentes, no caso do L1A, e 5 anos para técnicos especializados, no caso do L1B. Já as taxas, elas começam em cerca de $960 só para o formulário I-129. E elas podem ir aumentando aí, né, com custos adicionais com advogados. Nossa, com certeza. E outras despesas. É, e esse visto, assim, você não vai conseguir aplicar sozinho, né? Você vai precisar de uma empresa diferente de outros que a gente vai falar aqui no vídeo mais à frente. Então, se você já trabalha numa multinacional, nunca pensou em vir para os Estados Unidos, saiba que pode ter essa possibilidade de pedir transferência interna e possivelmente esse é o visto que você vai conseguir. Conta pra gente aqui nos comentários se você fez esse processo, se foi tranquilo, se não foi, mas se você não tá numa multinacional. É, e se você não tiver, se a sua carreira, ela for uma carreira mais técnica, né, ou tá mais aí em alta demanda, esse próximo aqui pode ser o caminho pra você. Pode ser. Bom, então agora a gente vai falar do visto H1B, que é o visto
visto de trabalhador especializado, pessoal. O H1B é o queridinho para quem trabalha em áreas como tecnologia, engenharia ou até saúde. E para aplicar, você precisa de um diploma universitário e uma empresa americana que queira te contratar e patrocinar esse visto aí. Também exige uma empresa, mas quem aplica no caso é você. A empresa tem que fazer um sponsor, não é diretamente ligado que nem o L1. Não tá vinculado ali, né? O H1B, ele vale por 3 anos iniciais, pessoal. E eles são renováveis por mais 3, totalizando 6 anos. Pode ser estendido também se você tiver um Green Card em andamento. Exato. Então, se você tiver um processo de Green Card acontecendo, como por exemplo um EB2NW, etc., que a gente já falou nesse canal aqui também desse processo mais a fundo, o H1B pode continuar sendo renovado por vários anos indefinitivamente até você conseguir o Green Card. E falando em Green Card, esse visto pode ser uma ponte pro Green Card, mas exige um novo processo e nem toda empresa patrocina o processo de Green Card pelo H1B. Isso muda de acordo com o empregador. Então é importante você confirmar com o seu empregador. Mas tem um detalhe, pessoal. Esse detalhe é crítico, hein? É crítico. Isso aí tem que ter um pouco de sorte. O H1B, ele é super concorrido. Tem um limite de 85 mil vagas por ano e sorteio. Então, assim, se prepare com antecedência, aquela coisa que o Lucas falou. Além de tudo, você tem que ter a sorte, né, de ser sorteado. E, assim, também capricha bastante no seu currículo. E é claro, né, a gente sempre fala isso no canal e eu vou reforçar. O inglês fluente é essencial para você conseguir uma vaga, pessoal. Então, tenham isso em mente, já começa a estudar. As taxas começam em $460 pro formulário I-129. Todos os vistos deles têm um formulário I-129 e um 73, eu não sei se é 737, 727, whatever. Sei que quando você chegar aqui nos Estados Unidos vai ter um monte de formulário, hein? Ah, não, aí não. Então, esse I-129 sempre vai ser o mesmo formulário para todos esses vistos. Mas essa taxa de $460 do H1B do I-129, normalmente as empresas que estão fazendo sponsor pagam por isso. Outros custos como advogado e assessoria de custo, de vida e etc. podem variar bastante aí dependendo de quem está aplicando para você. Mas e se você busca algo mais definitivo, né? Como estabilidade, uma residência permanente, existe um visto que pode colocar isso daí no seu caminho direto. Exatamente, galera. E alinhado esse visto que a gente vai falar agora no vídeo com o H1B, pode ser uma combinação potente aí para te dar uma flexibilidade legal nos Estados Unidos. O visto que a gente tá falando é o EB2, galera, que é o visto baseado em emprego aí que te dá caminho ao Green Card. O EB2 é um visto para quem tem formação avançada. Por exemplo, tem um mestrado, um doutorado ou muitos anos de experiência comprovada na área. Comprovada, galera. E ele se divide em duas categorias: o com oferta de emprego, que a gente vai comentar depois, e o EB2NW, que significa National Interest Waiver, onde você aplica sem necessariamente uma empresa tá te contratando. Exatamente. No EB2NW, você precisa mostrar com evidências concretas, como pesquisas ou projetos, que o seu trabalho beneficia os Estados Unidos. Exato, isso é muito importante. Você não precisa ser um gênio da lâmpada, ter ganhado o Grammy, ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, mas sim alguém com uma carreira sólida e o mais importante que a galera às vezes esquece: impacto, galera, comprovado com dado, publicação científica, blog, o que seja que você tenha feito na comunidade que você está trabalhando. Inclusive, como o Lucas já tinha comentado anteriormente, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando tudo sobre o EB2NW, como aplicar. Vale muito a pena você assistir depois se você não viu ainda. Contratar um advogado ajuda a montar um endeavor, um dossiê forte, mas assim, você precisa conhecer muito bem a sua história para te guiar no processo, porque não existe melhor pessoa para conhecer e falar sobre você do que você mesmo, galera. Então você tem que tratar de escrever um processo bem baseado e grounded assim em fatos, né? Exatamente. Por exemplo, um engenheiro que tem aí projetos inovadores, né? Ou um médico que tem pesquisas publicadas pode se encaixar nesse perfil. O EB2, como a gente te falou, já te dá o Green Card, ou seja, residência permanente para viver e trabalhar aqui nos Estados Unidos para todos os sempre.
Para nós brasileiros, o processo do EB2 pode levar de 1 ano e meio a 3 anos ou até mais por conta da alta demanda e do backlog de vistos para quem é do Brasil. Pois é, já se for o caso aí do EB2NW, o tempo pode ser um pouquinho mais curto, geralmente de 1 ano e meio a 2 anos e meio. Mas isso também depende aí da data de prioridade da demanda. E se você tá reclamando dessa quantidade de tempo, é que você não sabe do indiano. A gente falou no outro vídeo que são de 15 a 20 anos aproximadamente. Então talvez a gente não seja nem tão ruim assim, né? É, gente, comparando não tem com nem outras. Reclamar tanto. É, cara, mano, se você olhar o Visa Bulletin dos indianos, tá tipo 2012 processando ainda. E você ainda consegue acompanhar sua fila lá pelo Visa Bulletin, que mostra mês a mês o andamento da tua imigração. E sobre os custos desse visto, Júlia? A petição principal, que é o formulário I-140, custa em torno de $700, pessoal, é salgado. Mas você também vai ter taxas aí de ajustes de status que podem passar, pessoal, dos $1.200, fora os custos aí com advogados e tudo mais, né? O Premium Process também. A gente detalhou tudo isso daqui desses custos lá no outro vídeo que a gente fez, galera. A gente entra bem a fundo. Nossa, Lucas, vocês falaram pra mim, esses vistos precisam de empresa, eu preciso ter muita experiência na área, e eu não sou uma pessoa nesse perfil. Então a próxima opção que a gente vai falar aqui no vídeo agora pode ser perfeita pra você que tá começando na carreira agora, pra começar com o pé direito. O visto F1, né, pessoal? O famoso visto de estudante. Se você quer vir fazer faculdade aqui nos Estados Unidos, fazer uma pós ou até mesmo um curso de inglês, o F1 é o seu caminho. Se você for aceito numa escola ou universidade credenciada que consegue emitir F1 e conseguir comprovar que tem como pagar e que pretende voltar para o Brasil depois do tempo do período que você estudou, você pode sim aplicar para o visto F1. É isso mesmo, e durante o curso você pode trabalhar meio período dentro do campus. E depois da formação, você ainda pode tentar o OPT, que é o Optional Practical... Não tinha nada a ver com isso. Optional Practical Training, galera, OPT, que te permite trabalhar na sua área por até 3 anos depois que você fez o F1, abrindo portas aí pro H1B, mas lembrando que o H1B tem a loteria que a gente falou lá em cima. Por isso que tem que começar já tentando, pessoal. Então, assim, o OPT ele é uma ótima chance para você ganhar experiência aqui nos Estados Unidos e buscar um visto de trabalho, como o Lucas falou, o H1B. E a entrevista no consulado para todos esses vistos é crucial. Então se prepara, capricha na documentação, treina o seu inglês, né? Porque afinal de contas você vai estudar inglês nos Estados Unidos, então seria meio estranho você não tá testando o seu inglês ali na entrevista. E assim, cada escola tem seus requisitos, então organiza tudo direitinho que eles te mandaram com antecedência para não ter problema na entrevista. É isso mesmo, o F1, pessoal, ele dura o tempo do seu curso, que pode ser meses ou anos, né? Depende do seu curso. E depois, né, o OPT, ele pode durar de 1 até 3 anos se for uma área técnica como engenharia, por exemplo. A taxa de visto do F1 é de $185, paga na entrevista do consulado, mais $350 de taxa adicional pro nosso querido Donald Trump, pro governo americano, galera. Sempre, todo governo comendo taxinhas. Sempre. Mas assim, o maior custo mesmo que você vai gastar vai ser com as escolas, né, pessoal, que pode passar aí de milhares de dólares por ano, ainda mais for uma faculdade aqui nos Estados Unidos. Se você não conseguir uma bolsa, você tem que ter cacife. Cacife. Agora sim, pessoal, independente do visto, aqui vão 4 dicas de ouro para vocês se prepararem de qualquer maneira. A primeira é: se planeje com antecedência, porque esses processos demoram mesmo e cada etapa tem prazos e formulários diferentes que você tem que preencher. Segunda dica, procura um advogado de imigração confiável para você evitar a dor de cabeça, mas assim, acompanhando tudo de perto. Acompanha tudo de perto, saiba o que você está enviando de documentação, revisa todos os processos que eles vão enviar no seu nome, garante que aquilo ali realmente está traduzindo tudo que você tem para oferecer. É muito importante. Às vezes a gente só joga e esquece de monitorar e fazer uma revisão e tal, e isso pode ser um erro fatal. A gente já viu vários processos EB2NW sendo reprovados, galera. Então, isso entra também no nosso ponto 3 de dica, que é: pesquisa tudo em fonte oficial. Site do USCIS, consulado americano, advogado licenciado, vídeos como
esse aqui que você tá assistindo pra te informar. E tem um outro ponto também que a gente já viu muita gente caindo, unfortunately, como é que fala? Infelizmente. Gente, cuidado aí com o golpe, tá? Só confia em profissionais licenciados. Se chegarem prometendo um milagre, fala assim, não, envia aqui que certeza que vai ser aprovado, só que você corre. Porque, vem pros Estados Unidos com o B1, B2, que certeza que vai dar certo a sua vida. Corre, gente, porque a gente, infelizmente, viu muitas pessoas, muitos membros também caindo em golpe aí de advogado que não era. Então tome muito cuidado. E por favor, pessoal, por favor, a gente sempre prega isso aqui no canal. Nunca tentem entrar ilegalmente, porque isso pode te bloquear de realizar seu sonho de viver nos Estados Unidos. Porque, bichão, nessa época que a gente já vive agora, pegou, tchau, vai ser muito difícil você conseguir voltar depois se isso acontecer com você. Entrar pela porta da frente, pessoal. Nada de entrar pela porta dos fundos, pela da frente. E se você quiser se aprofundar mais em algum desses vistos, dá uma olhada também na nossa playlist sobre imigração, tem muito conteúdo bom aqui. Viu, galera, como existem caminhos reais e legais para morar nos Estados Unidos? Obviamente, a gente não falou que nenhum desses caminhos iam ser fáceis, não, sem complicados, a gente nunca prometeu o sonho. O que a gente fala de verdade é que sim, existem opções legais e a gente quer explorar e mostrar essas opções para você. O L1, H1B, B2 e F1 são só alguns dos mais utilizados por brasileiros aqui nos Estados Unidos, mas tem vários outros vistos também. É isso mesmo, e se você chegou até aqui, me conta aí nos comentários quais desses vistos parecem ser mais possíveis para você hoje, ou né, qual deles daí você sonha em conseguir. E ó, se esse vídeo te ajudou, já se inscreve no canal, compartilha para quem aí pode ajudar, que te fala assim, não existe maneira legal de entrar nos Estados Unidos, ou para quem tá nessa jornada, porque aqui no canal a gente fala sem enrolação, com base no que a gente vive e sempre com o pé no chão, trazendo informação de fato, galera, sem prometer sonho. O primeiro passo para viver nos Estados Unidos legalmente é se informar, e você já começou se informando aqui no vídeo de hoje. Parabéns pra você! Toda semana tem conteúdo novo sobre a vida real nos Estados Unidos, então não perde. Se vemos no próximo vídeo. Se vemos, né? Não nos vemos, não? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera, diretamente de Austin, Texas. Nossa, meu, mas eu não tenho faculdade.